Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje iremos falar um pouco de grego. Iremos ver como que funciona uma gramática grega, que ela é uma gramática muito fácil, uma gramática que você aprende de forma mais didática, como que traduz um texto, como se translitera um texto e, logicamente, toda a sua instrumentalidade. Antes de iniciarmos o nosso estudo, convido a vocês a irem aqui na descrição do meu vídeo. Lá estará a minha chave Pix, onde vocês poderão enviar um valor considerável ou as suas dúvidas. Aqui está. Aprenda o Grego do Novo Testamento. É um curso em forma de livro, só que logicamente trabalha toda a gramática grega. Curso completo para se ler o Novo Testamento na língua original, escrito por John Dobson, publicado pela editora CPAD. É uma gramática que eu achei sensacional quando eu estava iniciando os meus estudos no grego. É uma gramática que você pode aprender de uma forma mais fácil, como eu falei, do que, por exemplo, você pegar uma gramática do Renato Gusso, que é essa daqui. Não que essa daqui seja ruim, mas a forma que ele traz a sua didática, eu vejo que ela se torna até mesmo um pouco inferior ao método que o John Dobson traz. A didática do John Dobson é uma didática mais interativa com os textos, diferente do Antônio Renato Gusso, que ele trabalha de uma forma mais brutona. Então vocês podem estar adquirindo a gramática grega pela Shopee, que é a plataforma mais barata que está vendendo a gramática, ou até mesmo através do Mercado Livre, mas como a gramática ela é menos de R$ 70, logo você vai pagar o frete. Então compensa mais comprar na Shopee, que a Shopee dá cupom. Então temos aqui, ó, já inicia falando grego e a tradução embaixo aos meus alunos para que aprendam com alegria. É muito top. Aí temos aqui, ó, os direitos reservados. Aqui tem um conteúdo, o sumário. Temos aqui prefácio à edição em português, a introdução, que é o tema principal. Aí tem 3 tópicos: aprendendo as letras, em Harche, no princípio, Estin, que era introdução às lições. Olha lá, Lego, estou dizendo, ou digo, Legomem, estamos dizendo, dizemos, Logos, uma palavra, Hologos, a palavra. É isso que faz toda a diferença na hora de você estudar o grego, porque quando você pega, por exemplo, o artigo aqui na frente, você necessita traduzi-lo. Se você não traduzi-lo, você vai acabar se perdendo na hora de você entender um texto no grego. Olha que interessante. Legon, dizendo, Rolegon, o que diz, cardia, o coração, recardia, ou coração. Aí aqui é algumas coisas que o autor ele traz no seu sumário. Ó, alfa, a ômega. Aí depois tem uma explicação aqui nos tópicos. Introdução às lições 20 a 25. É muito bom mesmo, é muito bom. Olha que interessante. Ó, cultura e tradução, influência do hebraico e do aramaico. Traduzindo Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 7. Aí temos aqui as abreviações de traduções da Bíblia: ARC, ARA, IBB, BJ, BLH, BV, TRI. Muito top. Temos o prefácio aqui. Ele vai explicar, vai trazer todo o método que ele vai usar.
temos a introdução. Aí quando chega, por exemplo, nas lições, olha que interessante, gente. Aprendendo as letras, lição 1, o alfabeto. Aí ele vai trazer aqui, ó. O primeiro passo para aprender o grego do Novo Testamento é reconhecer as letras do alfabeto grego. Várias são similares às letras do português, apesar de que algumas vezes isso é enganoso. O Ro parece com o P, com a extensão de R. Na primeira coluna, abaixo, encontrará as letras gregas com seus equivalentes mais próximos em português. A segunda coluna tem grupos de letras gregas e mostra como elas são pronunciadas. Quando as tiver estudado cuidadosamente, tente ler os grupos de letras na terceira coluna. Cubra a quarta coluna enquanto lê, e então use-a para verificar se você reconheceu as letras corretamente. Então temos aqui, ó, letras gregas, leia os grupos de letras gregas, equivalentes em português: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. Só que no caso aqui ele pronuncia o zeta como zeta, ok? Então muda a pronúncia. Aí ele coloca o eta, o feta ou teta, dependendo da sua pronúncia. Aqui tem o ab, gab, bad, bed, beds, segundo ele, ge e def ou det. Então aqui é muito didático, dá pra... Perdão, gente, ainda estou meio doente. Aqui está bem didático pra gente aprender um grego. E aqui continua. Você vai pegando familiaridade com o texto grego. Aí depois aqui, ó, o grego que você já sabe. Quando começar a ler o grego, perceberá que já entende algumas palavras, porque há palavras parecidas em português. Como, por exemplo, apóstolos, fronos ou tronos, profetes, Christos ou Christos. Olha, é muito parecido com o português. E percebam, termina com sigma final. Ou seja, se a gente falar apóstolos no português, é plural. Aqui está no singular. Aí ele explica como que funciona o singular no grego e o plural também. Aqui embaixo está escrito: você reconhecerá rapidamente outras palavras, porque palavras do português são derivadas delas. Theos, logos, anthropos, arche, grafo, em, fós. Olha que interessante. Teologia, teologia lógica, antropologia, arqueologia, gráfico, parágrafo, enfim, fósforo. É muito top. Escrevendo as letras, olha que interessante. As letras escritas com a grafia normal. Quando você pega um caderno e começa a escrever. Notas, não coloque um ponto sobre o iota. Por quê? Porque o iota no grego é o i no português. Só que no grego não vai o ponto. Por isso que o autor ele já deixa bem claro que não é para colocar ponto no iota, que é o i no nosso português. Tenham cuidado de fazer o ni pontudo, ni e o y arredondado. Por quê? Porque se você fizer o ni, você tem que tomar cuidado para ele não parecer o y, porque enquanto um é um N, o outro ele pode ser um U, dependendo se vem uma vogal antes, ou até mesmo um Y, como por exemplo Kyrios. Entendeu? Por isso que ele mandou tomar cuidado, senão você acaba errando a grafia, aí na hora de você
traduzir o texto ou transliterar o texto, vai sair uma coisa bizarra. Ó, lição 2, em Arre, no princípio, que mostra novamente o alfabeto. Olha que interessante, ele já mostrou o alfabeto, você já fica mais familiarizado com o alfabeto, com algumas pronúncias, vai explicar as semelhanças que temos com o português, para depois ele entrar novamente com uma forma diferente de explicar, enfatizando aquilo que ele disse anteriormente. Por isso que eu falei que essa gramática ela é muito top, porque ela sempre enfatiza na mesma coisa. Sabe quando você estuda na escola e você aprende aquela matéria difícil? Aí quando você começa a pegar gosto daquela matéria, aí acaba o bimestre, aí você tem que passar para uma outra matéria para você poder aprender, e daí começa o ciclo novamente. Aí quando você começa a aprender, quando você começa a gostar da matéria, aí acaba. Então, isso não tem aqui na gramática. Por quê? Porque quando você está aprendendo aquilo, ele simplesmente não finaliza. Pelo contrário, ele vai jogando cada vez mais informações, enfatizando aquilo que ele queria dizer anteriormente. Por isso que na lição 2, basicamente é quase a mesma lição 1. No caso da lição número 1. E olha que interessante, o alfabeto grego, letras minúsculas. Aí vai explicar certinho. Aí depois vem o encontro de duas vogais, é normalmente lido como em português. Ai, oi, ei, ie, ui, ao, entendeu? Se tivesse um O e um U, aí você pronunciaria U. Porque quando tem duas vogais O e U, aí se pronuncia U. Que no caso é o ômicron e também o Y. Assim, aqui é high, né? É high. Aqui, ó. Assim, high é lido como high. Eu como eu. E Jesus é pronunciado Jesus, como eu falei para vocês. Observem, aqui tem um ômicron e aqui tem um Y. Quando os dois se encontram, a pronúncia se torna U. Por isso que tem que ser pronunciado como Jesus. Na hora de você transliterar o texto, você precisa transliterar o texto de acordo como está aqui no texto grego. Você tem que colocar lá o I, o E, o S, o O, o U e o S novamente. Senão fica uma transliteração errada. Note que quando duas vogais estão na mesma sílaba, no início de uma palavra, ou é escrito sobre a segunda vogal, que no caso é o U. Aí tem as notas do tradutor. Novamente ele vai enfatizar algumas outras coisas, como o gama. Ó, o gama sempre tem um som duro, como em gato, gole, gula. Nunca tem um som de J, como em gelo, gênero e girafa. E ele vai trazendo exemplos de como você deve pronunciar as palavras e até mesmo as letras. E pulando essa parte aqui, olha que interessante. Leia cuidadosamente as próximas linhas. Comece lendo as palavras gregas. Tá aqui, gente. Enquanto fica de olho nas equivalentes em português. Então cubra a coluna da direita e leia novamente as palavras gregas. Descubra a coluna da direita para verificar se acertou. Busque familiarizar-se com os sons do que lê. Aprenderá o significado das palavras na seção 2.5. Aí ele vai trabalhar, coloca o texto grego inteiro, de João capítulo 1, versículo 1. Aí ele vai cobrir, para você no caso cobrir essa coluna aqui. Se você tiver com o livro físico, você vai pegar o livro e tampar a parte. Se você não tiver com o livro físico, você cobre a parte com a mão mesmo na tela
e leia o grego. E aqui dá até para você fazer uma transliteração, para você ver se você acertou. Aí aqui coloca a transliteração. Ó, como eu falei para vocês, no caso aqui, ele não pronuncia o ri, que é esse xzinho aqui, como ri. Ele pronuncia como ki. Então fica arque. Ok? Então isso é só uma variante de pronúncia, podemos chamar assim. Ó, note que o iota pode ser escrito embaixo do A, do E e O. A, E, O. Deste modo não é pronunciado, ou é bem fraquinho. Você vê isso nesta lição na palavra arche. O que ele está falando é que esse iota aqui é um iota subscrito. Ele vai debaixo de algumas vogais, e essas vogais elas podem ir o iota subscrito, mas elas não mudam a sua pronúncia. Ok? Ó, aí aqui 2.5 ele vai ensinar a tradução das palavras: arche, princípio, logos, palavra, feos, Deus, em, era, estava, em de novo, em, normal, prós, para, com, e vai explicando. Aí no lugar dele sair dessa explicação aqui e já passar outra coisa, ele vai continuar de novo. Por isso que eu falei que é top. Olha lá. A primeira lição tinha o que? A transliteração. A segunda lição tem a tradução. Aí vai passar de novo o texto. E aqui vai passar a tradução. Aí ele vai colocar algumas notas que explica como que funciona o texto. Aí depois ele vai falar assim: você leu e traduziu João 1:1. Percebeu que ideias podem ser traduzidas em diferentes palavras em grego e em português. Traduzir não é colocar as palavras de uma língua em outra, é expressar o sentido das palavras em outra língua. Por quê? Você simplesmente não pode pegar Apocalipse e traduzir como revelação, simplesmente. Vamos falar de Apocalipse. Ok. Apocalipse, que é grego, significa revelação. Ok, mas revelação do quê? Qual que é o sentido dessa revelação? É isso que ele está dizendo. É a revelação de Jesus Cristo vencendo e reinando. É essa a ideia. Aquilo que estava coberto foi descoberto. Que é essa doutrina. Cristo como rei, como dominador. É você trazer o sentido da palavra. Porque se você trazer realmente, literalmente, o sentido ele pode acabar sendo mais ofuscado ainda. Porque a gente já tem uma dificuldade imensa de traduzir um texto de outra língua para o português. Agora imagine uma língua morta, que é o grego koiné, o grego comum. Ninguém fala mais grego koiné, fala o grego moderno, que é o da Grécia atualmente, que não tem nada a ver com o grego koiné. Há algumas coisinhas cá, outras coisinhas lá que dá até para arrastar, mas na sua gama total não tem como você estudar o grego koiné e querer ir lá para a Grécia meio que se virar. Acho que é difícil. Desculpa, gente. Muita coisa mudou da língua. Você estuda isso através da linguística. O desenvolvimento da língua ou das línguas. Aí ele vai explicar os acentos que tem. Ó, o agudo, crase, circunflexo. Ó, AD é Anno Domini, que significa depois de Cristo. Aí ele vai explicar aqui, vai dar uma explicação gigantesca. Vai explicar se a palavra é longa. Vai explicar sobre as sílabas, circunflexos, verbos, contrato, substantivo. E assim vai. E já era. Ali ele finalizou a questão do texto de João capítulo 1, versículo 1. Só que depois, na lição 3, ele traz outro texto. Ou seja, ele saiu de um exemplo e vai trazer outro exemplo
E esse outro exemplo, ele vai usar o mesmo método de ensinamento, que é o quê? Estem, é, em, era. Olha que interessante. Este significa é ou está. Em significa era ou estava. Aí ele vai fazer uma comparação. E depois ele vai usar o mesmo método. Olha que interessante. Mas daqui ele já parte para a tradução. Ó. Ó, ele voltou até mesmo em algumas palavras no texto antigo. Olha que interessante. Para você ficar familiarizado. Ó. É muito boa essa gramática, é muito boa. Ó, vai trazer as traduções, tudo certinho. Ó, voltou de novo. Voltou aqui. Mano, é muito boa essa gramática. Olha, ele faz mais perguntas ainda. É sensacional, é sensacional. No lugar de você ficar preso num caderninho marcando certinho, você tem a própria gramática. Aqui também tem isso daqui. Por exemplo, não sei se vai dar para ver, mas tem assim, ó, no início. Aqui tá, por exemplo, doxa, que significa glória. Aí tem aqui a palavra em grego, tem a numeração que você pode ir até lá na numeração para poder ver qual que é a transliteração da palavra. Aí embaixo você coloca a transliteração, aí embaixo está o significado. Depois ele vai dar alguns vocabulários para você aprender. E as lições que ele dá são lições de traduções, mas é uma forma muito bruta. Tem tipo um textão lá. Aí algumas partes estão traduzidas, outras não. Aí você precisa colocar a tradução embaixo do texto grego, trazendo sentido e conexão à semântica do texto. Eu particularmente eu gostei demais dessa gramática, mas entre essa aqui para iniciar e essa aí, com certeza eu indico essa aí da CPAD. E ela vem trazendo várias coisas. E tem uma coisa interessante que, ó, é essa parte que eu queria chegar. Lego, digo, estou dizendo. Legueis, tu dizes ou você diz. Isso faz uma diferença imensa quando você pega um texto para poder traduzir. Leguei, ele diz. Por exemplo, eu gravei 2 vídeos já fazendo a análise de Tiago, capítulo 4, versículo 5. E lá ele traz essa palavra aí, leguei. Quer ver? Aqui, ó. Regrafeleguei. Aí você pega esse texto aqui do versículo 5 e fala: como que eu consigo traduzir este texto de forma correta, coerente, sem anular a gramática grega? Caramba, olha, eu estudei a gramática do John Dobson, publicada pela editora CPAD. Ó, mas leguei aqui significa diz. Olha, então se eu pegar regrafeleguei, eu vou entender que leguei significa diz e grafe aqui é escritura. Nossa, entendeu? É essa a dinâmica dessa gramática. É isso que eu amo essa gramática demais. E, infelizmente eu não tenho ela física, eu vou comprar. É que eu estou dando um foco maior na filosofia. Filosofia, política, psicologia, que são matérias importantes para poder ser aprendidas. Só que quando sobrar um dinheirinho eu vou comprar essa gramática, que eu li ela em PDF, achei sensacional, por isso que eu estou aqui indicando para vocês,
porque eu vejo que quem nunca teve contato com a língua grega e quer aprender essa gramática, ela traz essa facilidade para você. Ela traz muito, muito mesmo. Vocês conseguem perceber aqui. Olha lá. Hologos, a palavra. Hoilogoi, as palavras. Gente, é sensacional isso aqui. Olha lá. A lição 4. Lego, digo, legueis. Tu dizes ou você diz? Leguei, e diz. Ou ele diz. Olha lá. Aí ele vai enfatizando novamente. Ó, de novo. Vai passar a tradução. Ó, na hora lá, ó lá. O texto no grego. Não é difícil, ó. Grafo significa escrevo. Tus logos. Tus está no plural. Então significa as. Logos significa palavras. Tu significa de. E Marco significa Marcos. Olha que fácil. Ou, por exemplo, esta primeira frase. Lego significa digo. Tus significa as. E logos, palavras. O que é mais difícil, que eu vejo, são os acentos. Isso é mais difícil mesmo. Mas de resto, quando você pega um texto grego, fica muito fácil, lógico. Uma tradução bem simples, ele está trazendo só para a gente conseguir ficar familiarizado. Mas quando você estuda, por exemplo, uma outra gramática, por exemplo, essa gramática aqui, ó, Daniel Wallace, ela é uma gramática mais densa, uma gramática mais sábia, mais parruda. Ela trabalha uma síntese exegética. Ela vai trabalhar, por exemplo, dentro da disciplina sobre artigos, a concepção de anarfros ou anartros. Então aqui é uma coisa mais densa mesmo, quando você estiver já saindo do básico lá, meio que, sabe, saiu daquela, domínio as partes essenciais do grego. Aí eu já parto para uma gramática mais densa, para ir direto na fonte. Porque, por exemplo, quando você traduz o texto de João, capítulo 1, versículo 1, aqui no meu canal tem um vídeo explicando o que acontece lá no texto. A ausência de um artigo definido gera um artigo indefinido. Só que naquele texto não funciona essa regra. Porque a parte finalzinha do texto encaixa o arnáfros, que é o quê? Por conta do nominativo predicativo, ele indica quem que é o nominativo simples. E o que é nominativo? É o sujeito da frase. Então, Daniel Wallace, ele vai trabalhar essas questões. E o interessante é que o texto de João capítulo 1, versículo 1 aparenta ser fácil. Por isso até mesmo, quando você pega uma tradução das Testemunhas de Jeová, que é essa daqui, ó, o Novo Mundo, tá aqui em cima, aqui não alcanço. Novo Mundo, eles traduzem que era um Deus. Que era um Deus? Jesus Cristo, o Verbo. Era um Deus. Mas por quê? Porque a parte finalzinha do texto, do versículo 1, o texto omite o artigo definido. E segundo qualquer gramática simples, como por exemplo a do Renato Gusso, vai explicar que na ausência do definido gera o indefinido. O que é o indefinido? Uma. Então, no lugar de colocar um Deus, aí no texto de João, capítulo 1, versículo 1,
segundo a regrinha lá do nominativo, do artigo, etc., você coloca lá e era Deus. Por quê? Porque o texto requer isso. A gramática do texto requer isso. Se você quiser saber como que funciona com mais detalhes, isso que eu disse, eu tenho 2 vídeos. O primeiro é trabalhando essa questão do texto e da tradução do capítulo 1, versículo 1 de João. E eu tenho um outro vídeo que está na playlist grego. Acho que só tem 2 vídeos lá. Dá uma olhada lá para vocês verem como que funciona. O primeiro vídeo eu traduzo e coloco as objeções de umas outras traduções. E o outro vídeo eu explico como que a gramática básica ela traz a concepção do artigo, ok? Então no caso aqui vai trazer essas questões muito fáceis: tradução, lego, digo, eu falo, eu conto, estou dizendo, e assim vai. Olha que interessante aqui. Isso aqui é uma marcação que eu fiz. É muito bacana. E ele vai ficar, vai ficar, vai ficar. É uma gramática que você pode ler ela e estudar sem pressa. Pega todo dia, 30 minutinhos, lê, aprenda. Fique tranquilo. Vai ganhando mais conhecimento e vai com calma, porque essa gramática aqui ela traz muitas informações importantíssimas já de início, e depois o que você vai fazer é apenas aprimorar o seu conhecimento. Então essa gramática aqui é uma gramática que eu super indico ela. Quando vocês estiverem mais craques, vocês podem ler essa aqui. O foco não é indicar essa daqui e nem a do Daniel Wallace. Mas se vocês quiserem aprofundar mais, lê essa daqui, e tem também a do Lourenço, uma vermelhinha, que é publicada pela Vida Nova. É uma gramática boa, que ela lá também é Noções do Grego Bíblico, o nome da gramática. Renato Busso cita muito ela, muito mesmo. E depois dominou, top, passa para o Daniel Wallace, que daí você vai ficar bichão da goiaba preta. Beleza, gente? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Me perdoem pelo meu estado. Quando eu fico meio baqueado, é meio ruinzinho ficar gravando vídeos, mas eu trouxe aqui no canal mais essa informação interessante para que vocês possam estar crescendo cada vez mais em graça, em conhecimento, tanto para com os homens quanto para com Deus, ok? Até o próximo vídeo.